Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e antes de começarmos o nosso tema de hoje, eu quero falar aqui rapidamente um pouquinho sobre aquele empresário americano, o Stephen. Então tiveram diversas pessoas que me perguntaram como que é esse modelo de negócio dele. Então hoje que será a conferência online em que eu irei conhecer os detalhes sobre esse negócio dele. Mas, assim, um resumo que eu já tenho a dizer para vocês, esse negócio dele, ele desenvolveu da seguinte maneira. Ele estudou durante vários meses e ele conseguiu montar um método que ensina as pessoas a serem empreendedoras nesse ramo do marketing digital. Então ele montou um curso lá nos Estados Unidos, esse curso é em inglês, então ele começou a divulgar esse curso lá. E para surpresa dele, alcançou uma dimensão assim que ele não esperava, porque tiveram pessoas ao redor de todo o mundo que começaram a comprar esse curso dele. E é um preço muito acessível esse curso dele. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos esse curso dele custa em média R$ 80. E ele é um curso também que pode ser parcelado, então é algo assim bem acessível para as pessoas. Então ele montou esse curso exatamente com o intuito de ajudar as pessoas a serem empreendedoras na internet. E foi uma surpresa para ele ter essa chance assim, de saber que muitas pessoas interessaram e começaram, através desse curso dele, a desenvolver o seu negócio na internet. Então é por isso que ele tem aquele faturamento mensal de US$ 90.000. E ele utiliza esse dinheiro, uma boa parte dele, para abranger ainda mais essa divulgação dele, para que mais pessoas tenham acesso a esse curso dele. Então, uma das coisas que eu quero trabalhar aqui primeiramente com vocês é o mindset, que é necessário ter um mindset correto para ser um empreendedor na internet. Então eu já quero lançar uma pergunta aqui que eu irei responder no vídeo de amanhã ou de quarta-feira. A pergunta é a seguinte: será que ser rico é pecado? Ou algo errado na vida? Então vai pensando um pouquinho sobre isso, porque no vídeo de amanhã ou de quarta-feira eu irei estar falando em detalhes sobre a resposta dessa pergunta para abranger ainda mais o assunto e formar um mindset correto na mente de vocês, tá certo? Então, continuamos esse assunto no vídeo de amanhã. Nesse vídeo de hoje, eu decidi abordar sobre um assunto importante. Na semana passada, depois que surgiu aquela situação do Gustavo, onde teve toda uma interação aqui dos membros do grupo que buscou dar um apoio, uma força para ele, surgiu uma outra situação séria de uma integrante aqui no grupo, que é a Jéssica. Então a Jéssica expôs a situação que ela está passando e descreveu os detalhes aqui no nosso grupo. Então a Jéssica relatou que ela é casada há 5 anos, tem um filho de 2 anos e atualmente ela está grávida de 7 meses. Então ela disse que há 4 meses, ela, por conta assim, dessa crise que tem acontecido no país, ela perdeu o emprego. Então ela ficou desempregada e, por estar grávida, ela não consegue arrumar outro emprego. Então, além desse sofrimento, ela ter ficado desempregada, nos últimos 2 meses, ela começou a passar por uma turbulência muito forte em seu casamento. Isso porque o seu marido, ele começou a sair para esses locais de dança no período da noite. E isso assim, por influência dos colegas de trabalho. Então, ela estranhou muito o comportamento dele, que no início ela o questionou, falando que ele é um homem casado, um pai de família, e que ele não poderia ter esse tipo de rotina na vida dele. Mas foi tudo em vão, porque ela afirmou, porque ele começou a dizer que não tinha nada demais, que era só uma descontração, uma diversão, e que isso não teria problema nenhum. E com o passar do tempo, ela foi notando que ele foi ficando distante dela, do filho de 2 anos. Então isso foi gerando uma preocupação ainda maior, por ver que ele estava cada vez assim mais indiferente ali à vida familiar. Até que chegou um dia que, isso assim, todo esse relato ela colocou ali no nosso grupo, como vocês puderam ver, vocês que são integrantes do nosso grupo. Então, até que chegou um dia que, depois que ele voltou do trabalho, ao chegar em casa,
ele começou a arrumar as coisas dele, as malas, e afirmou para ela que ia sair de casa. E nisso, ela entrou em desespero e começou a chorar, e chegou até mesmo ao ponto de implorar para que ele não fosse embora. Ainda mais na condição em que ela está, de estar grávida e ter uma criança tão pequena ainda, de 2 anos ali, que precisa de muitos cuidados. Mas ela falou que foi tudo em vão, porque ele já estava decidido em ir embora. E o que é pior, ela veio a descobrir depois que ele foi embora por causa de outra, e essa pessoa com quem ele se envolveu foi exatamente nos locais de dança. Então aconteceu um envolvimento amoroso exatamente por causa ali daquela dança. Então ele decidiu deixá-la por causa dessa outra mulher com quem ele se sentiu ali atraído e envolvido por conta ali daqueles bailes em que ele estava frequentando. Então, dessa forma, ela falou que a situação está ainda mais complicada porque ele deixou de, desde quando ele foi embora, ele deixou de ajudar ali nas despesas de casa. Então ela relatou ali no nosso grupo que está faltando, inclusive, assim, o básico, e que daqui 10 dias o aluguel já está vencido e daqui 10 dias, se não for pago, que ela será despejada de casa. Então, inclusive, eu quero falar aqui com vocês no grupo, eu quero dizer que eu estou muito grata por vocês estarem dando esse apoio, tanto emocional quanto também financeiro. Eu fiquei muito feliz em saber que vocês se prontificaram em ajudá-la. Eu também tive a chance de ajudar aqui da maneira em que eu posso, ajudar financeiramente, e agora também estou muito empenhada em ajudá-la exatamente na reconquista do marido. Isso porque é um caso assim que tem jeito, porque tem situações em que não é possível a reconquista ali do marido, de reconquistar aquela pessoa com quem você tinha um relacionamento. Isso porque um relacionamento depende dos dois. Então, eu entrei em contato com a Jéssica ali através de e-mail e fiz algumas perguntas para ela ali sobre o casamento dela, como que foi desde o início ali no namoro, como que era o comportamento dele. E ela me relatou que ele sempre foi uma pessoa assim muito comprometida, muito assim caseiro, inclusive. E que desde o início do casamento ele teve sempre aquele empenho ali de estar ali com ela. Depois que veio o filhinho ali, que hoje já tem 2 anos, ele sempre ajudou a cuidar. Então sempre teve aquela sintonia entre os dois. O que atrapalhou foi exatamente as más companhias. E nesse caso foi ali os colegas de trabalho. Foram eles que o influenciaram para que ele começasse a ter uma rotina diferente ali de compromisso com a família, onde ele começou a sair para esses locais de dança. E foi aí, como vocês puderam perceber no relato dela, que o estrago aconteceu. Porque a partir disso ele se envolveu com outra mulher. Então vocês percebem como que foi séria a situação a partir do momento ali em que ele se envolveu com más companhias, colegas de trabalho. Ele se deixou elevar ali por todas aquelas ideias ali deles contrárias aos valores de família. Com isso, então, ele começou a ir ter essa rotina de dança ali, ó, com outras pessoas que não fosse a esposa dele. Então, com isso, desencadeou esse fato aí da traição e do abandono à sua esposa e a seus filhos, ao filho de 2 anos e também a outra criança em que ela está grávida. Então vocês percebem como que é uma situação séria, como que as más companhias elas influenciam, inclusive aquelas pessoas que têm bons valores. Então é necessário ter essa vigilância de sempre selecionar as companhias, como eu mencionei no último vídeo, porque as más companhias elas podem te levar para o mau caminho, como podemos perceber nesse caso em que a Jéssica está passando com o seu marido que foi embora. Então, ao conversar com ela e ver todo esse histórico de que ele sempre foi assim, uma pessoa comprometida com a família, uma pessoa caseira, então eu pude perceber que tem jeito. Tem como ela reconquistar o marido. Inclusive eu fiz essa pergunta para ela, o que ela
mais desejava nessa situação, e ela falou que é exatamente isso, ela reconquistar o seu marido. Então, já iniciei um processo com ela de orientação, isso porque através dos estudos que eu já tive a chance de fazer na psicologia, eu pude aprender um pouco mais sobre relacionamentos e aprofundar sobre a psicologia humana. Então, com isso, eu sei assim o caminho certo, o processo em que pode ser feito para chegar a essa reconquista, dela conseguir o seu marido novamente em sua casa, ali em família. Mas isso é necessário tanto a paciência quanto também a persistência, como eu falei para ela, porque é um processo gradativo, não é de uma hora para outra. Assim como o relacionamento ali se desgastou, ele se distanciou e isso foi algo assim gradativo nos últimos 2 meses, para reconquistá-lo também terá que ser um processo gradativo, onde irá aos poucos ali e será assim um envolvimento dos dois mesmo, porque um relacionamento, como eu mencionei, depende dos dois. Não adianta nada ter um ali todo empenhado para fazer dar certo, sendo que o outro não está nem um pouquinho preocupado. Mas no seu caso, Jéssica, tem sim como, tá? Tem o seu caso, é possível sim de você reconquistar o seu marido. Bastará você seguir as minhas orientações, que no final, mesmo tendo esse tempo que é necessário aí de espera e do seu empenho aí na reconquista, você verá que dará tudo certo e você conseguirá com que seu marido volte para casa. Então, eu decidi, nesse vídeo de hoje, eu vou deixar aquele tema que eu tinha combinado com vocês sobre a psicologia feminina e masculina, eu deixarei para a semana que vem. Nesse vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre um assunto que eu considero essencial nesse momento, mas que tem a ver também com a psicologia feminina e masculina. Só que nós iremos entrar ainda mais, assim, aprofundar mais sobre esse assunto sobre a psicologia feminina e masculina a partir da semana que vem. E eu já digo a vocês que tem bastante conteúdo, tem muitas coisas interessantes que eu irei contar para vocês. Então, aguardem que muitas novidades, um bom conteúdo ainda está por vir. Então, depois que surgiu esse caso da Jéssica lá no grupo, então diversas pessoas começaram a me fazer perguntas sobre esse fato assim da dança, se é certo, se é errado, porque pessoas se identificaram com essa situação dela e têm passado pelo mesmo, onde o seu namorado, o seu noivo, o seu marido tem esse costume de dançar com outras pessoas. Então, essas mulheres, e inclusive rapazes também, vieram me perguntar lá no grupo se é certo ou errado. Então, depois de refletir no decorrer da semana, eu decidi dedicar esse vídeo de hoje nesse tema, para explicar qual é o significado e o sentido da dança. E nesse sentido, eu quero também, nesse vídeo, alertar os casais, seja de namorados, noivos, pessoas casadas, quanto a esse fato da dança. Então eu vou explicar bem aqui nesse vídeo, nós iremos aprofundar sobre isso, para que fique bem claro sobre esse assunto. Então, um dos primeiros pontos que é necessário assim, ter em mente é que em um relacionamento é necessário ter algumas renúncias e certos limites. Isso para que fique em evidência o seu comprometimento com a outra pessoa e para que esse relacionamento ele vá para frente. Então, para exemplificar ainda melhor esse assunto, eu irei citar um pouquinho da minha vivência. Isso para assim que fique mais detalhado ainda mais sobre esse assunto e para que possa abranger ainda mais a visão de vocês sobre esse assunto, tá certo? Então vamos começar. Então o primeiro ponto que é importante aqui ser ressaltado, que para que nós tenhamos convicção em uma conduta, um comportamento, uma conduta, um modo de viver, é necessário que tenhamos uma base, um alicerce em nossa vida. E esse alicerce ele vem exatamente de razões profundas, ou seja, é necessário que você tenha valores em sua vida, você tenha em mente aquilo que você quer realmente viver. Por exemplo, se você está dedicado em fazer a vontade de Deus em cada momento da sua vida,
Então, o seu alicerce é exatamente esse, a sua convicção é exatamente procurar se esforçar a todo custo para agradar a Deus, para fazer a sua vontade em cada momento. Então, citando um pouquinho sobre a minha vivência, há alguns anos eu tive a chance de ler um livro de Santo Tomás de Aquino sobre virtudes morais. E nesse livro ele falou sobre diversos assuntos. E um deles ele abordou um pouco sobre a dança. E nesse sentido, ele falou que a dança ela só é aceitável, ela só é lícita desde que ela seja segundo os bons costumes e a moral. Então isso assim, ele evidenciando a explicação para os casais em geral. E esses casais são então namorados, noivos, casados, pretendentes também. Agora, outro exemplo também que ele citou, que ele abordou de uma maneira bem profunda, é quanto a pessoas consagradas a Deus de alguma forma assim, que são celibatárias. Então, ele orientou da seguinte maneira, ele falou que pessoas que sejam consagradas a Deus, especialmente no celibato, elas não devem dançar. Isso porque uma pessoa celibatária, ela pertence de corpo e alma a Deus. Então, dessa forma, o seu compromisso é inteiramente com Deus. Então, uma dança é exatamente assim, uma contradição a esse compromisso que a pessoa tem, nesse caso eu, que eu estou citando aqui o meu exemplo. Então, seria uma contradição do meu compromisso com Deus, onde eu tenho essa pertença total de corpo e alma a Ele. Então, ele fala nesse ponto, e o segundo ponto que ele cita quanto a pessoas consagradas e celibatárias é exatamente porque a dança consiste em um escândalo para as outras pessoas, ou seja, isso seria assim no sentido de um mau exemplo. As outras pessoas, ao ver ali, vamos supor, se me visse dançando e sabendo que eu sou consagrada e celibatária, elas ficariam espantadas, elas achariam estranho, porque estaria contraditório com a minha vocação, com o meu sim que um dia eu disse a Deus. Então vocês percebem o embasamento que eu tenho em minha vida, isso há vários anos, e eu tenho algo a dizer para vocês. Eu, antes de me consagrar, eu gostava muito de dançar, mas assim, depois que eu tive esse conhecimento quanto a Santo Tomás de Aquino, eu renunciei à dança. Isso por amor a Deus e também para ser um bom exemplo para as outras pessoas. E eu tenho a dizer que desde então eu tenho experimentado uma alegria em minha vida, porque essa renúncia, ela possibilitou que eu tenha exatamente uma consciência tranquila diante de Deus. E além do mais, eu tenho essa consciência tranquila assim, tanto quanto ao meu compromisso com Ele, que é esse empenho que eu tenho de manter o sim, a fidelidade que um dia eu disse a Ele. Então esse sim é mantido, eu vou me empenhando para mantê-lo em cada momento. E o segundo ponto é exatamente o esforço que eu tenho de ser um bom exemplo para as outras pessoas. Então, não há nada assim melhor na vida do que ter uma consciência tranquila. Então, é exatamente isso que consiste essa alegria profunda depois que eu fiz essa renúncia quanto à dança. E vocês não fazem ideia do quanto que as pessoas esperam um bom exemplo de uma pessoa que seja consagrada a Deus. Então, isso é realmente assim um compromisso tanto com Deus, quanto também com as pessoas como um todo, que esperam um bom exemplo de mim que sou consagrada. E o segundo motivo também que eu tive a chance de aprofundar sobre a dança, que me fez ter ainda mais convicção de que não convém que eu dance, é exatamente o significado que a psicologia explica. A psicologia exatamente fala que a dança, na verdade, consiste em uma conquista entre um homem e uma mulher. Essa conquista é exatamente assim, aquela proximidade para um dia chegar à intimidade sexual. Então é por isso que a dança ela é tão envolvente. Ou seja, a dança é o processo de conquista, acasalamento e reprodução. Tanto é que não é à toa que a dança acontece geralmente entre um casal. Então, dessa forma,
fica incompatível com a minha vida de consagrada, de pertença de corpo e alma a Deus. Vocês percebem? Mas eu estou falando do meu caso específico, que a dança não convém para mim como consagrada. Mas para você que é namorado, uma namorada, ou noivo, casado, ou mesmo que você esteja aberto a iniciar um relacionamento, para você a dança é sim viável, mas tudo dentro dos bons costumes e da moral, pois fica dentro da vivência de um casal, que é a conquista entre ambos, para posteriormente ter a constituição de uma família. Então vocês percebem que nesse caso então de um casal, um homem e uma mulher, a dança, como que ela fica, é algo assim aceitável e viável ali naquele processo de conquista para depois chegar a constituir uma família. Então é exatamente essa visão que eu quero passar um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje para vocês. Em um curso de psicologia que eu fiz anteriormente, o meu mentor havia explicado que o significado profundo da dança, no sentido assim instintivo, é aquele processo assim de cortejar, conquistar para chegar ao acasalamento e à reprodução. Mencionou o exemplo dos animais, que no caso, no processo ali de procriação, existe esse movimento como uma dança. Então ele citou, por exemplo, o exemplo dos passarinhos. Para que um macho se aproxime da fêmea, ele primeiro a corteja. Então primeiramente ele se exibe para ela e tenta chamar a atenção dela. E em seguida começa aquele processo ali da dança. Então fica os dois ali, o macho, por exemplo, faz de conta que aqui é o macho e aqui é a fêmea. Então o macho se apresenta para a fêmea, começa a se exibir. Então, não sei se vocês já presenciaram isso, fica aquele movimento assim de um com o outro ali, os dois vão sobrevoando, então é como uma dança mesmo. E nesse processo ali, que o macho vai se exibindo, ele vai então buscando conquistar, ele vai cortejando e buscando conquistar a fêmea. E depois começa então aquele processo, vai continuando aquele processo da conquista. Então fica ali os dois como se fosse mesmo um movimento de dança. E depois então isso encaminha para o processo da procriação, que primeiramente é o acasalamento e depois vem a procriação. Então, vocês percebem como que uma coisa está ligada com a outra? A dança ali dos animais. Um outro exemplo também que o meu mentor citou é quanto ao pavão. Quando ele vai conquistar a fêmea, naquele processo assim de cortejar, ele abre todas as suas asas ali e fica assim aquele mesmo processo, como se fosse uma dança. Então um fica de frente ao outro, então passa de conta que aqui é o pavão e aqui está a fêmea, então fica ali aquele movimento ali dos dois, ele cortejando a fêmea, buscando conquistá-la, para então chegar naquele processo de acasalamento e da reprodução. Isso para garantir a continuidade da espécie. E uma outra coisa interessante também que eu quero aqui mencionar para vocês é quanto a algumas espécies de animais em que o macho é mais bonito do que a fêmea. Isso tem assim duas finalidades. A primeira finalidade é exatamente assim no processo de reprodução. Então, é para que o macho consiga despertar ali a atenção da fêmea ali naquele processo de cortejar primeiramente, depois ali da conquista, lembra que eu já mencionei? Aquele processo assim de como se fosse uma dança e assim garantir a continuidade da espécie ali quanto ao processo ali de acasalamento, reprodução. Então essa é uma das finalidades. A segunda consiste em defender ali os filhotes dos predadores. Então acontece da seguinte maneira: o macho, quando surge um predador, o macho ele se posiciona em um local e ele começa a se exibir ali, a exibir a sua beleza ali para o predador. Então ele busca dessa forma despistar o predador. E enquanto isso, a fêmea ela irá esconder e proteger os seus filhotes. Então vocês percebem que como que tudo na natureza tem um sentido, como que Deus, em seu infinito amor, ele criou assim tudo tão perfeito, tudo tão bem feito.
Então, assim, eu fico muito encantada, assim, com esse processo, quando eu vou estudando cada vez mais sobre a ciência, sobre o corpo humano, então eu fico encantada com a perfeição em que Deus criou todas as coisas nesse mundo. Então, voltando ao nosso assunto, o meu mentor explicou que com o ser humano também não é diferente. A dança, ela consiste na conquista entre um homem e uma mulher. Então, sucede assim, o homem, ele começa ali conduzindo a dança. Então, esse conduzir a dança consiste exatamente em cortejar a mulher. Então, ele quer provar que ele conduz a dança bem, e outra coisa também que ele quer mostrar para a mulher é que ele dança bem. Então, ali começa esse processo do cortejar. Em seguida, vem a segunda parte, que é a conquista entre ambos. Então, continua ali o homem mostrando que ele dança bem, e enquanto isso, a mulher, ela quer mostrar ali em todos aqueles passos e movimentos que ela consegue acompanhar bem o homem ali no decorrer da dança. Então, vocês percebem como que fica ali aquela sintonia entre os dois no decorrer ali da dança. Então, o homem mostrando que conduz bem a dança e a mulher mostrando que é capaz de acompanhar ali todos os passos conforme o que o homem vai conduzindo. Então, vai tendo essa sintonia, essa interação entre os dois. Então, dessa forma, essa dança, ela tende exatamente a criar esse vínculo entre os dois, essa sintonia ali que vai gerando em todos aqueles passos e movimentos. Então, da mesma forma, isso tende a encaminhar um dia para a intimidade sexual e para a geração de filhos. Então, vocês percebem como que tudo está interligado? Ou seja, se nós formos observar, uma dança acontece entre pessoas que desejam conquistar outra. Normalmente é entre, por exemplo, um rapaz ou um homem que deseja conquistar uma moça ou mesmo uma mulher ali para namorá-la, ou mesmo entre namorados, noivos, casados. Isso porque o objetivo da dança é conquistar o seu amado ou sua amada para um dia chegar ao casamento e assim constituir uma família ao lado daquela pessoa. E nesse sentido eu quero até citar um exemplo aqui. Antigamente, quando um rei ou mesmo um príncipe ia escolher a sua pretendente com quem ele iria se casar, então ele promovia um baile, onde ele convidava todas as moças ali daquele reino. Então era exatamente nesse baile em que, através da dança, ele escolhia quem seria a sua pretendente com quem ele iria se casar. Ou seja, a finalidade e a essência da dança é exatamente essa conquista entre um homem e uma mulher, onde o homem, no caso assim do homem, ele corteja a mulher, no sentido assim que ele vai ali se exibindo e mostrando que ele é capaz de conduzir bem a dança e também que ele dança bem. E enquanto isso, a mulher vai mostrando que ela tem a capacidade de acompanhar todos aqueles passos e movimentos ali no decorrer da dança. Então vocês percebem como que a dança consiste nessa conquista mútua entre um homem e uma mulher? E pasmem, a chance dos dois se envolverem no sentido assim de sentimentos é muito grande. Isso porque no decorrer da dança existe ali uma profunda proximidade física. Então, dessa forma, essa proximidade física é gerada assim entre os passos e movimentos e toda aquela sintonia ali entre os dois. Então, dessa forma, é muito forte ali, por ser forte essa sintonia, é uma tendência muito grande ali de ter um envolvimento sentimental ali dos dois e assim começar a partir dali um envolvimento amoroso. Então, por isso que eu estou reforçando bem esse significado exatamente da conquista. Isso porque a dança ela excita de um modo assim instintivo e involuntário. Então, ou seja, é uma reação automática do organismo ali diante daqueles movimentos ali, daquele envolvimento da dança. Então é algo que a pessoa não consegue controlar. Então, nesse processo ali, há uma liberação muito grande de hormônios no organismo, tanto da mulher quanto do homem. E é exatamente esses hormônios que possibilitam ali uma grande chance do envolvimento sentimental. Então, vocês percebem como que tudo, uma coisa está interligada com a outra,
a conquista ali, a proximidade física, o envolvimento dos dois, a sintonia ali dos passos, um mostrando para o outro que dança bem. Aliás, o homem mostra que dança bem e a mulher, por outro lado, ela mostra que consegue acompanhar bem ali os passos que o homem está conduzindo. Então é essa sintonia aí entre os dois exatamente que tem uma forte tendência para um envolvimento sentimental. Então, deste modo, é importante ressaltar que a dança ela é viável para pessoas que estejam abertas a começar um relacionamento ou mesmo aquelas que já estão envolvidas ali num relacionamento. Ou seja, ela é viável para pessoas que buscam ali começar um romance ou que desejam continuar um romance ali com a pessoa com quem já tem um compromisso. Então, dessa forma, ela é aceitável exatamente para pessoas que procuram um pretendente ou uma pretendente, ou mesmo pessoas que já têm um namorado, uma namorada, são noivos ou mesmo que são casados. E agora eu quero evidenciar um pouquinho daquele exemplo que eu comecei citando de mim como consagrada. Eu falei exatamente da renúncia que eu tenho que fazer em minha vida, algumas renúncias nesse caso, e também ter certos limites. Então, assim como em minha vida como consagrada, e nesse caso, como mencionei, a dança não convém para mim, porque exatamente eu tenho, através da minha consagração, eu tenho uma pertença total a Deus. Então a dança seria exatamente uma contradição a essa pertença a Deus e, além disso, um mau exemplo para as outras pessoas, como eu expliquei anteriormente. Então, da mesma forma, vocês que são compromissados aí, são namorados, noivos, casados, é necessário também que vocês tenham algumas renúncias na vida de vocês e também certos limites, isso em favor do relacionamento e ali do comprometimento que vocês têm com a pessoa que você ama. Então, dessa forma, eu quero ressaltar aqui que uma dança ela convém para uma pessoa que esteja em busca de um pretendente, ou seja, ela está aberta a iniciar um romance, ou mesmo para você que é namorado, noivo, casado, convém que você dance somente ali, ó, com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua esposa, o seu esposo. Isso exatamente por conta do compromisso ali que tem entre vocês dois. Isso exatamente porque a dança ela é envolvente. Então, o risco de você dançar com outra pessoa e você se envolver ali com outra pessoa, com essa outra pessoa com quem você esteja dançando, é muito grande. Então, para evitar outros tipos de problemas, como por exemplo a traição, o que convém é que você seja fiel. Você tenha aquele comprometimento ali com a pessoa que você ama, aquela pessoa que você tem ali aquele compromisso de namoro, noivado, casamento, e mantenha essa fidelidade a ela. Então não caia na ilusão da sociedade que te incentiva a brincar com fogo, onde te faz pensar da seguinte maneira: ah, mas eu estou dançando aqui com outra pessoa que não seja o meu namorado, a minha namorada, o meu noivo, a minha noiva, a minha esposa, o meu marido. Eu estou dançando com ela sem compromisso. Eu estou somente assim me distraindo. Não tem risco nenhum de me envolver sentimentalmente. Ou mesmo outra coisa que você possa pensar: ah, mas isso aqui é só uma distração, não tem nada demais, eu estou aqui só mesmo num momento assim de diversão. Então não caia nessa armadilha, porque a chance ali de envolvimento, como eu expliquei, numa dança, ela é muito grande. Então, isso exatamente assim, pela reação ali instintiva do organismo em decorrer ali daqueles passos e movimentos da dança. Então você, na verdade, ao começar a dançar com outras pessoas que não seja aquela que você esteja comprometida ali de alguma forma em um relacionamento, seja de namoro, noivado, casamento, você dançar com outra, você na verdade está brincando com fogo. E quem brinca com fogo, uma hora ou outra tem o grande risco de acabar se queimando. Então, não caia nessa armadilha exatamente por causa disso, porque você está se expondo a um risco muito grande e que isso poderá, sem que você até imagine de início, isso poderá desencadear consequências gravíssimas para o seu relacionamento. Então não dê margem para o surgimento das tentações,
porque a dança, ela, como eu expliquei, ela excita de maneira instintiva e involuntária, e você não é capaz de controlar isso. Isso por conta assim ali da proximidade física e de toda aquela sintonia e envolvimento dos passos ali no decorrer da dança. Então essas reações que vão surgindo em seu organismo é exatamente um grande risco. E uma vez eu escutei uma frase que diz assim: o demônio é o rei da brecha. Então, quer permanecer íntegro em sua vida, especialmente sendo fiel ao seu amado, à sua amada, àquela pessoa com quem você tem um compromisso, seja o seu namorado, a sua noiva, o seu marido, a sua esposa. Então, permaneça firme, permaneça vigilante a cada momento de sua vida. Então, quer dançar? Então, dance com o seu pretendente, aquela pessoa com quem você deseja, quem sabe, um dia iniciar um relacionamento. Ou você que já é compromissado, então dance ali com aquela pessoa com quem você tenha um compromisso, seja de namoro, noivado, casamento. Então é importante exatamente assim, essa vigilância, essa persistência, essa fidelidade com que você tenha com a pessoa com quem você ama. Pois assim que você irá garantir com que esse seu relacionamento ele seja duradouro, ele permaneça ali através da fidelidade e da sintonia que você terá constantemente com o seu amado, a sua amada. Mas não vá inventar de dançar com outra pessoa, isso você sendo compromissado. Não caia nessa armadilha, naquela ilusão. Ah, mas não tem nada demais. Ah, é só uma descontração, eu tô só me distraindo um pouquinho, me divertindo. Ah, é com uma pessoa conhecida, ou então é com um colega, um amigo, não tem nada demais aqui. Não caia nessa armadilha, porque como podemos ver, a dança ela é envolvente. Então é exatamente por isso que a dança consiste em uma conquista entre o homem e a mulher. É exatamente por conta desse envolvimento que existe ali entre os dois. Então se você é compromissado e inventa de dançar com outra pessoa naquela ilusão de que não tem nada demais, aí você vai ali dançando, vai ficando aquele clima agradável, porque a dança ela é envolvente. E naquele clima agradável ali entre os dois vão gostando daquilo ali. Então, é exatamente nesse contexto ali, ó, naquela circunstância, daquela situação assim, daquele clima agradável, é que existe a forte tendência de ter ali um envolvimento sentimental entre os dois. Então é exatamente dessa sensação agradável ali que é gerada no decorrer da dança é que a situação se complica. Ou seja, você deu brecha e a partir dessa brecha que você deu ali, enquanto surgiu ali todo aquele envolvimento ali entre você e a outra pessoa ali no transcorrer da dança, aí chega no final ali da dança e você começa a pensar, ele dança bem, ela dança bem, ah, gostei de dançar com ele, eu gostei de dançar com ela, ou então, ele mexe comigo, ela mexe comigo. Aí sim a situação se complicou, porque isso consiste exatamente na atração física ali que foi gerada. E a partir dessa atração física, o risco ali do envolvimento, um envolvimento amoroso ali, a partir dali ter aquele sério risco, aquela forte tendência de começar ali um relacionamento entre os dois, é algo muito forte. É uma tendência, sim, muito intensa. Então, a partir da brecha, vocês percebem? A partir da brecha que você deu, é que existe essa forte tendência, essa forte tentação de que você possa chegar a atrair a sua namorada, o seu noivo, a sua esposa, o seu marido. Então, vocês percebem? Tudo começa com uma pequena brecha. Então, é essencial exatamente que não dê brecha, não dê margem. Permaneça firme, permaneça vigilante, permaneça fiel ali à pessoa que você ama. E isso sem falar das reações involuntárias ali do organismo, que é através da liberação de diversos hormônios. Então, com a liberação desses hormônios ali no decorrer da dança, então isso causa uma excitação ali no organismo. E com essa excitação é que vem aquela sensação ali de alegria, de bem-estar, através daquela dança, ali com aquela pessoa que é o seu par ali na dança. Então,
é isso que faz exatamente ter aquela sensação agradável, é a liberação desses hormônios que causa alegria e o bem-estar. E isso faz com que a pessoa deseje ainda mais continuar com essa sensação ali no organismo de alegria, de bem-estar, e isso faz com que ela deseje continuar dançando ainda mais. E isso tudo é de maneira involuntária. A pessoa, ela não percebe o envolvimento que está tendo, devido essas reações no organismo, elas serem reações assim instintivas que tem ali no decorrer da dança. Então vocês percebem como que é um sério risco ali, você que é comprometido com alguém, você começar a dançar e ter aquele envolvimento intenso ali no decorrer da dança. Então o segredo está exatamente na vigilância e na firmeza, para você permanecer ali fiel à pessoa que você ama e assim garantir que o seu relacionamento ele perdure, porque o risco de traição ele é muito grande. Então não se exponha ao risco, não brinque com fogo. Isso se você não quiser pôr assim tudo a perder, você perder a pessoa que você ama, a pessoa com quem ali você já tem um relacionamento ali que é importante em sua vida. Então é por isso que eu estou reforçando muito a importância assim dessas renúncias que são necessárias de ser feitas no decorrer da vida e ter certos limites. Como vocês puderam perceber, na minha vida como consagrada e celibatária, eu tenho certas renúncias, certos limites. E isso me faz exatamente ser uma pessoa livre, ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem uma consciência tranquila. Da mesma forma, é com você que tem um compromisso aí com uma pessoa que, seja por namoro, noivado, casamento, as renúncias, você perceberá que isso exatamente te torna uma pessoa livre, te torna uma pessoa feliz e com a consciência tranquila. E existe inclusive aquela passagem bíblica que diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então que possamos exatamente ficar atentos, ficar vigilantes para fazer as escolhas certas em nossa vida, conforme aí cada estado de vida, cada vocação. Então você que tem aí a vocação para um casamento, que está aí nesse processo, seja de conquista, né? Aí você tem um pretendente com quem você está buscando uma aproximação para iniciar ali um relacionamento de namoro, ou você que já é namorado, noivo, casado, então que você possa ter isso em mente, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E também aqui no meu caso, que eu sou consagrada, eu tenho isso muito forte em minha mente. Então é exatamente assim, eu tenho a consciência que é necessário eu ter responsabilidade nas escolhas que eu faço. E as escolhas estão exatamente embasadas em agradar a Deus, em permanecer fiel com o compromisso que um dia eu fiz com Ele, ao sim que um dia eu disse, daquela pertença total a Deus de corpo e alma. Então eu busco exatamente com os meus gestos, a minha vida como um todo, demonstrar essa fidelidade a esse compromisso que eu selei com Deus. Então você que tem aí um compromisso com alguém, busque também com o seu comportamento, com a sua vida como um todo, dizer em cada momento esse sim à sua amada, ao seu amado. Pois você verá através disso como que a sua vida irá assim ser uma realização nesse mundo e também um progresso em cada momento. A realização que eu falo não é aquela realização total da felicidade plena, mas é experimentar um pouquinho da felicidade que Deus quer nos conceder aqui nesse mundo, através do nosso empenho em ser fiel a Ele, através da nossa vida em cada momento. Então, recapitulando, a dança é boa? Sim, se ela for ali no sentido de uma conquista, você que quer conquistar ali um pretendente, você que está então aberto a iniciar um romance, ou então você que já esteja ali num relacionamento de namoro, noivado, casamento, ela é sim viável e ela exatamente contribui ali naquele processo de conquista entre o homem e uma mulher. Mas é necessário também ressaltar que é essencial que a dança esteja dentro da moral e dos bons costumes. Agora, do contrário do que eu mencionei,
ela não é viável, pois, como vimos, a brecha ela é uma forte tendência para as tentações e traições. Então, tenhamos sempre em mente aquela frase bíblica: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E dessa forma, que possamos então permanecer firmes em cada momento, buscando sempre fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Então esse foi o vídeo de hoje, para esclarecer um pouco mais aqui das dúvidas que foi surgindo no decorrer da semana no nosso grupo. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para orientar, para esclarecer um pouco mais aqui do assunto, do significado da dança, do que convém, o que não convém. Eu espero que então isso possa ter sido causa de edificação em sua vida. Então eu espero que você tenha gostado desse tema de hoje e nos vemos no próximo vídeo da semana que vem. Mas antes disso, nos vemos no próximo vídeo amanhã ou na quarta-feira. Então, até mais!